Se eu te falasse para diferenciar reflexo primitivo e reação postural ao meio, você saberia me responder isso de bate-pronto? Pois é, parece que sim, né? Mas quando você vai lá no livro, certamente você vê aquele monte de descrições que acabam não fazendo muito sentido. Fica aquela dúvida se aquilo é reflexo, se aquilo é reação. Afinal de contas, Ivan, como é que eu vou diferenciar isso? No vídeo de hoje, a gente vai aprender de uma vez por todas como resolver essa confusão e tornar a sua vida na neuropediatria mais fácil. Bora pro vídeo? Salve, salve, meus amigos profissionais e acadêmicos da área da saúde, em especial os meus amigos da área da reabilitação, professor Ivan Reis quem fala. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa confusão que o pessoal faz entre reflexo primitivo e reação postural ao meio. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu quero pedir para você que já conhece o canal, que já assistiu alguns vídeos, mas que eventualmente não se inscreveu ainda, aproveita e se inscreve nesse momento. Deixa seu like, vai lá nas playlists, eu tenho uma playlist já de terapia intensiva, já tenho o primeiro vídeo sobre alavanca na parte de biomecânica e esse é o primeiro vídeo de neuropediatria. Vocês vão ver que o canal está ficando todo organizado para vocês, mas é lógico que o like, a inscrição, o comentário de vocês no vídeo vai fomentar isso aqui, vai fazer com que eu consiga produzir cada vez mais conteúdo para vocês e que esse canal continue crescendo. Aliás, o que já tem acontecido muito nessas primeiras semanas. Bom, para início de conversa, eu queria falar então sobre reflexo, para a gente ordenar. Vamos diferenciar basicamente o que tem em cada um. Basicamente, o reflexo ele pode ser caracterizado por três aspectos bem característicos, bem predominantes nele. O primeiro deles é que o reflexo ele é involuntário, então ele não depende de vontade, ele não depende de consciência. Ele é um movimento provocado por um estímulo aferente específico, não é qualquer estímulo sensorial, não é qualquer estímulo aferente que provoca esse reflexo. Em terceiro lugar, há um padrão estereotipado esperado, ou seja, o padrão de movimento que irá ocorrer, ele é facilmente descrito e ele é repetitivo. Seja quem for o indivíduo que está manifestando aquele reflexo, ele acontecerá da mesma forma entre todos os indivíduos testados. Então, o reflexo ele é testado com um estímulo específico para um movimento estereotipado e é um movimento involuntário. Já a reação postural ao meio, ela tem características completamente opostas ao reflexo. Primeira delas, é voluntária, ou seja, o indivíduo quis fazer esse movimento, teve vontade própria, teve iniciativa para fazer aquele movimento, e aí você tem, por conta de individualidades, diferenciações entre os indivíduos das estratégias em que essas reações vão aparecer. Elas têm um certo padrão esperado, mas há uma grande variabilidade. Então é consciente, variável entre os indivíduos e o mais importante, que é o mais bacana, em que inclusive muitos profissionais de reabilitação trabalham. As reações podem ser aprimoradas, desenvolvidas, melhoradas. Só para deixar isso claro, eu queria falar então de dois exemplos clássicos de reflexo e depois falar de uma reação postural ao meio bem característica. Então vou dar como exemplo o reflexo miotático. É um reflexo monossináptico, um reflexo bem básico, ele é medular. E como é que você, aquele reflexo que você, basicamente o mais comum é que você faça uma percussão no tendão patelar e que você vai ver uma contração, um estímulo fásico do quadríceps, provocando uma ligeira extensão, e aí como vai haver um movimento pendular, a perna vai fazer um movimento de flexão e extensão até ficar de forma em repouso novamente, né, parada, mas é uma resposta pontual, ela não vai se manter. Existem outros tipos de reflexo? É lógico, eu falei de um reflexo medular monossináptico simples, que é o miotático. A gente pode falar de um reflexo mesencefálico. Os reflexos mesencefálicos já vão pegar níveis mais superiores do sistema nervoso central e, consequentemente, a repercussão dele também é mais global. O mais clássico
que muitos de vocês devem conhecer, é o RTCA, reflexo tônico cervical assimétrico, que eu vou tratar dos reflexos primitivos em outro vídeo, mas no caso do RTCA, ele manifesta um lado todo mais em flexão, o outro lado do corpo mais em extensão, em resposta à movimentação da coluna cervical, da porção cervical da nossa coluna. Então, esse padrão tônico é um padrão esperado. Se eu girar a cabeça para a minha direita, eu vou ter mais flexão no lado direito, no lado esquerdo, e mais extensão no lado direito, ok? Isso é um padrão esperado. E o que causou esse reflexo? A movimentação de pescoço, que vai orientar a organização dos dimídios corporais, de um lado e de outro. A reação postural, ela já é diferente. Eu vou dar como exemplo principal o fato de você rolar para um lado após visualizar um objeto, coisa que um bebê faz logo no primeiro mês de vida. Logicamente que esse primeiro movimento no primeiro mês de vida, que acontece com menos de 2 semanas de vida, ele acontece em bloco, ele acontece ainda de forma desorganizada. O bebê pode se assustar e chorar com essa primeira reação, que é a reação cervical de retificação, ou reação ocular de retificação também pode guiar esse rolar em bloco. E muitas vezes ele não está organizado. Porém, esse bebê vai perceber que isso foi extremamente útil para ele, porque ele conseguiu se organizar e conseguiu visualizar o objeto. E o que vai acontecer? É um padrão comportamental muito comum nos bebês. Ele faz uma reação, percebe que aquela reação foi boa, ainda não sabe muito bem controlar o movimento de forma organizada, mas ele passa a repetir aquilo e a cada repetição ele vai melhorando o que a gente chama de engrama sensório-motor, que nada mais é do que a memória sensório-motora do movimento, a sensação do movimento e a intenção de movimento que a gente vai ter, o feed forward. Todos esses temas a gente vai tratar em vídeos futuros, mas eu já estou deixando aí as palavras para vocês. Logicamente que se ela repetir, esse movimento começa a ser cada vez mais organizado. E ao ser mais organizado, ele vai proporcionar ao bebê mais funcionalidade. O reflexo não tem utilidade funcional voluntária, a reação tem. E vamos lá no livro, cara, é uma confusão, isso é uma tônica, se você for nos livros há uma certa confusão. De onde é que vem essa gênese? Eu vou te dar 2 motivos e aí você depois vai aprender isso de forma geral quando você for analisar. O primeiro deles é a tradução. A gente sabe que a maioria das obras é traduzida da língua estrangeira para a língua portuguesa. E muitas dessas obras são publicadas inicialmente na língua inglesa, em inglês. Reflex and reaction são termos que são usados para descrever movimentos muito similares. E aí na hora da tradução pode acontecer um conflito. Também há diferentes pontos de vista de autores muito antigos. As obras hoje ainda permanecem com referências muito antigas. Por esses 2 motivos a gente ainda tem essa confusão na bibliografia que a gente vai consultar. Mas então como é que eu vou diferenciar, Ivan? Muito simples, gente. Se esse padrão que ele está dizendo lá, seja ele reflexo ou reação, se ele for um movimento causado por uma inquietação voluntária, que ele possa ser aprimorado, que ele vai melhorar com a repetição, isso é reação, isso não é reflexo. Reflexo é, pelo contrário, a maioria dos nossos reflexos, se não a totalidade, vai estar completamente integrado, inibido pelo sistema nervoso central. Isso vai se manifestar em situações específicas, ou de retirada da atenção, por exemplo, do reflexo miocárdico, quando eu peço a pessoa não olhar para o que eu estou fazendo, para que ela não interfira voluntariamente, ou em casos patológicos, como, por exemplo, em lesão do sistema nervoso central, um AVE hemorrágico, um AVE isquêmico que lese ali a via córtico-espinhal, vai acabar liberando reflexos primitivos. Por quê? Porque o córtex cerebral que modulava essa via motora simplesmente perdeu os neurônios que mandavam essa sinapse totalmente organizada, já pensando na experimentação motora que o bebê teve. Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Agora a gente não tem mais dúvidas sobre reflexo e reação. E eu quero pedir, se você gostou desse vídeo, deixa lá o seu comentário, comenta se você teve isso nas suas aulas, qual é a sua dúvida. E se você tiver
tiver sugestão de algum desses assuntos para os próximos vídeos de pediatria, será muito bem-vindo, ok? Um grande beijo e até o próximo X da Questão.